namoro, obra-prima de Satanás, é o nome da minha pregação. Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Só esse versículo. Estando Maria, sua mãe, desposada. Hoje nós não usamos esse termo, mas o que é desposada? É com compromisso para casar. Não coabitou com José, né? Não teve relação íntima até o casamento. Quando um homem de Deus chamado Paul Washer, um pregador, ele vai começar a falar sobre namoro, ele começa exatamente com essas frases. Vamos começar. Vamos falar sobre a ímpia, mundana, sensual e demoníaca prática do namoro. Começa assim: ímpia, mundana, sensual e demoníaca prática do namoro. Eu vou explicar para você a origem desse namoro moderno, que hoje em dia, infelizmente, tem enraizado dentro das igrejas cristãs. Da onde veio? Daí então você vai se aterrorizar um pouquinho mais. Uma vez eu conversava com um jovem de 15 anos, que, na verdade, moleque, porque às vezes tem idade, mas não tem cabeça. 15 anos, ele disse assim para mim: pastor, tem uma novidade para contar para o senhor. Eu, qual? Ele disse: estou namorando. Eu falei: nossa, sério, irmão? Puxa vida. Eu falei assim para ele: você trabalha com o quê? Não, como assim, pastor? Eu só estudo. Não, mas com o que você pretende sustentar a sua esposa e os seus filhos? Ô, pastor, calma aí, o senhor está pensando em esposa. Eu estou namorando só. Eu falei para ele: mas o casamento está previsto para quando? Ele: pastor, o senhor está pegando pesado demais, não está? Eu falei: por que vocês estão juntos? Ele disse: eu estou junto porque eu gosto dela, né? Eu falei: E acabou a conversa aí. Não tinha outro motivo para estar junto. Apenas gosto de estar junto. Uma vez eu li uma pesquisa dizendo que cristãos têm em média 5 relacionamentos antes de casar. Relacionamentos sérios. É óbvio, né? Não com relação íntima. 5 relacionamentos. E eu acho que foi uma pesquisa bem conservadora para o padrão de hoje. Bem. 5. Se você talvez passou por essa média aí de 5 relacionamentos para depois casar, você sabe que todo relacionamento é uma união, uma fusão de 2 pessoas. Se há relação íntima, mais ainda. Mas mesmo que não haja, todo relacionamento é uma fusão de 2 pessoas. É como você pegasse 2 folhas sulfites, passasse cola, grudasse uma na outra. Tenta tirar depois, sem rasgar, sem ficar partes de uma na outra. Não tem como, é impossível. Os relacionamentos também são dessa forma. Daí então, se você vem experimentando relacionamentos antes do seu casamento, quando você chegar na tão sonhada lua de mel, você jamais vai poder dizer aquela frase: enfim, sós. Sabe por quê? Você não vai estar a sós. Na sua esposa terão grudado pelo menos 5 pessoas junto com elas. No seu marido, da mesma forma. 5 pessoas que passaram e talvez experimentaram o que você está procurando experimentar. Não foi isso que Deus planejou, pode ter certeza. Não foi. Não foi isso que Deus planejou para os seus filhos. Porque, mesmo que indiretamente, às vezes as comparações começam a surgir na mente. Surge ou não surge? Puxa, o outro lá fazia diferente, hein? Nossa, a outra lá, a comida era melhor. Era mais extrovertida, essa aqui é mais assim, mais retraída. Inconscientemente, essas comparações sempre vão estar ali. E essa nunca foi a intenção de Deus. Pode ter certeza, namoro é uma invenção moderna. Moderna mesmo. Você não precisa ir lá para 1600 e alguma coisa, para a Idade Média, lá para a época de Dom Quixote das Cavalarias, onde o cavaleiro morria pela dama. Não, não precisa ir para aquela época, não. Vamos regredir apenas 50, 100 anos atrás aí, no máximo. Se você tem avós vivos ainda, eles podem não ser crentes, mas pergunte a eles: como era o relacionamento do Senhor antes? Como era? Era mais ou menos do jeito que nós vemos hoje? Eu duvido. Duvido. A menina que dava um beijo no cara antes de casar era a pervertida da época. Foi assim. Era assim, não muito distante. Namoro é algo que surgiu na modernidade. Infelizmente, muitas igrejas têm tentado dar um tapinha gospel nessa coisa demoníaca e trazer para dentro da igreja. Pastor, o que é um namoro em si? O namoro são pessoas querendo ter privilégios sem assumir responsabilidades. Isso é um namoro. É recreação. É diversão.
com o sexo oposto. Esse é o namoro moderno e esse é o namoro que nós vemos em muitas igrejas. Lá fora, no mundo secular, cerca de 25% dos casamentos terminam em divórcio. De cada 4, 1. Sabe qual que é a média dentro da igreja? 25%. Por quê? Por que será? Por que será que hoje os crentes se separam tanto? Você nunca pensou? Será porque não começou justamente ali, no alicerce errado? Porque se você começa com o alicerce errado, a tendência é demais para frente dar errado. É claro, Deus age com misericórdia e graça quando nós nos arrependemos, porque tem coisas que não podemos voltar mais atrás. Às vezes você já veio de segundo, de terceiro casamento com um filho, você tem que tentar fazer o que é certo daqui para frente. Mas principalmente passar o que é certo para as pessoas. Se você tem filho, se você tem filha, é isso que você tem que desejar para eles. Olha, os meus avós, eles não eram cristãos. Minha avó teve 17 filhos. Só conheceu o meu avô. Ficou com ele, de fato, até que a morte o separe. Hoje em dia parece até uma heresia você falar na hora do casamento, né? Te aceita até que a morte separe. O quê? E quando ela ficar velha? Meu irmão, até que a morte. E celulite, qual o problema? A velhice vai vir para os dois. Imagine o seguinte, imagine dois extremos. Imagine um pai que ele sai da sua casa e então ele procura um marido para sua filha, independentemente da opinião da menina, da moça, da mulher. Ele não quer saber a opinião da filha. Ele simplesmente vai lá e traz um rapaz dizendo, minha filha, você vai casar com ele. Isso é correto? Óbvio que não. Ela precisa ser consultada. Mas imagina o outro extremo. A menina, ou o rapaz, sai da sua casa, escolhe lá o rapazinho que tem o gelzinho, o topetinho mais invocado do colégio, a calcinha do Restart, o tênis verde-limão, aquele que é aceito no meio, aquele que é o cara, e traz para dentro de casa. Olha, se dependesse da menina, da moça, com certeza, ela ia escolher o mais descolado. Se dependesse do rapaz, ia escolher a menina mais top, provavelmente com base no estereótipo, no exterior. Não ia estar preocupado com a fé da pessoa, não ia estar preocupado com o caráter da pessoa, mas simplesmente com o externo. Você precisa entender que relacionamento é algo que não foi feito para jovens, para adolescentes. Relacionamento é algo que foi feito para homens, para mulheres, pessoas que têm como se sustentar, pessoas que têm compromisso e têm a certeza do que estão fazendo. Por isso que a frase mais sábia que um adolescente pode dizer, sabe qual é? Eu sou tolo. Quer achar um adolescente sábio? É aquele que assume a sua tolice, a sua burrice. Porque é isso que eles são. É assim que nós éramos. Quando você tinha lá os seus 15, 16 anos, você não pensava que você sabia sobre tudo, mas na verdade você não sabia sobre nada. Você era um tolo. E assim é todo adolescente. Jovem, você não sabe o que você pensa que sabe. Não sabe. E o pouco que você sabe, na maioria das vezes, você aprendeu, sabe de quem? De outros jovens tolos assim como você. Que não sabem nada da vida, não sabem nada de amor. Daí coloca no Facebook, 2 meses com a mocinha. Amor eterno por ti, fulana. Mas nem sabe o que é amor. Eles pensam que amor é aquele troço hollywoodiano. Lembra lá do Titanic? Lembra? Pensa que é aquilo lá. Não é. O amor não termina no altar, quando diga, infelizes para sempre, igual a maioria dos filmes termina. Ali, na verdade, começa a luta diária. Quem é casado aqui sabe como que é. O negócio é dose. Não é mole, não. Provérbios, capítulo 13, versículo 20, a Escritura diz assim, quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Insensatos você pode trocar pelo sinônimo tolo. Quem anda com sábio é sábio. O companheiro dos tolos se tornará mau. Daí o adolescente, ele acha que ele sabe tudo da vida. Sabe quem que influencia ele? O louco da escola, amiguinho dele, que senta no fundo, fuma maconha, no banheiro. Essa é a influência dele. Ele acha que ele é sábio. Oscar Wilde, um homem, ele disse assim, eu não sou jovem o suficiente para saber de tudo. É claro, ele está sendo irônico. Não sou jovem o suficiente para saber de tudo. Porque é essa síndrome que o jovem tem. Ele acha que ele sabe tudo. Ele acha que não precisa de conselho, seja dos pais, do pastor, de irmãos mais velhos na fé. Quando alguns pais falam a respeito de relacionamento com os filhos, o que normalmente os pais ouvem?
Ah, pai! Ah, mãe, essa época é outra, isso é meio careta, não é assim? Mudou os tempos, o senhor tem que entrar na modernidade aí. É assim. Mas eu pergunto para você, jovem, adolescente, onde você aprendeu o princípio sobre relacionamento? Facebook? Sites de relacionamento? É? Naqueles seriados endemoniados que passam na TV? Malhação? É ali que você aprendeu o que é relacionamento? Nessas porcarias? Se eu tivesse que escolher entre um daqueles dois extremos que eu dei, com certeza eu escolheria o primeiro, onde o pai sai de casa e traz o marido para a filha. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que ele não ia preocupar tanto com o gelzinho no cabelo do moleque, mas ia preocupar em achar um homem de caráter, um homem que soubesse guiar a sua filha espiritualmente, um homem que de fato fosse maduro, íntegro, trabalhador e responsável, nem que para isso tivesse que se arriscar, passaria longe de moleques, longe. Eu não sei se você já foi militar, durante quase 10 anos eu fui, eu tive o privilégio de atirar com tudo que é tipo de arma, desde arma antiaérea, é uma delícia atirar com aquelas .50, até pistolas e vários tipos de fuzis. Arma é algo sério. Lá em casa eu brinco de arma com meus filhos, arminha de água, de brincadeira, óbvio. Eu jamais daria um fuzil para um menino de 13, de 8 anos manejar. Ele não tem maturidade suficiente para mexer nisso. Quer saber se existe algo mais perigoso que arma para você dar para o seu filho? Existe. Namorada. Namorado. Muito mais perigoso, pode ter certeza. A adolescência é um falso modelo evolucionário. Falso modelo. Sabia que em muitas culturas você não vê essa fase adolescente? Não existe. Ou você é criança, menino, depois ali você se torna homem. É que no Brasil tem essa transição. O Brasil é uma maravilha. Mas, por exemplo, no judaísmo, existe um rito de passagem chamado Bar Mitzvah, onde é a transição mais importante na vida do menino e da menina. Do menino com 13 anos e da menina com 12. Onde, de fato, o menino com 13 anos, ele passa a ser considerado homem. Ele está sobre sua própria responsabilidade a partir dos 13 anos. Aquilo é a maioridade religiosa para os judeus. Ou seja, o menino passa a ser filho da lei, passa a ser responsável pelos seus próprios atos. 13 anos. No estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, uma criança com mais de 10 anos e criminosa, ela é tratada na justiça como um adulto. Porque, claro, se cometeu o crime com 10, tem que ser tratado de acordo com o crime que cometeu e não de acordo com a idade. Eu lia sobre a história de um jovem chamado George Stinney, 14 anos, foi condenado à morte por duplo assassinato. Pastor, só 14 anos, matou 2 pessoas, tem que morrer. É isso que a Escritura diz. Vida por vida. Essa é a punição correta. Não interessa quantos anos tem. Teve a capacidade de premeditar, de planejar o assassinato de 2 pessoas, tem que morrer. Diferentemente, no Peru, nosso vizinho, lá, jovens com 14 ou 13 anos podem se casar. Sabe por quê? Porque com 13, 14 anos, eles já sabem arar um campo. Hoje em dia tem muito adolescente que nem sabe o que é enxada. O que é enxada? Ah, bateu em alguma parte do corpo, ficou inchada. Para ele é isso. 13, 14 anos, sabe arar um campo, sabe caçar e sabe construir uma casa. Pergunta para os jovens de hoje. Sabe construir uma casa? Só no Minecraft. E olha lá. Moleques, meninos, não tem que se relacionar. Não é hora. Primeiro virar homem. Só que nessa cultura toda distorcida que nós vivemos, infelizmente, a adolescência vai dos 12, às vezes até os 35, para muitos. Não amadurece. Continua sendo menino. Você, meu irmão, você jovem, você adolescente, você só pode pensar em mulher quando você tiver responsabilidade de homem. Daí sim você pode pensar em mulher. Agora, você não tem dinheiro nem para ir ao shopping tomar um sorvete. Tem que pedir para o pai e para a mãe. E quer namorar. É absurdo. A menina não tem dinheiro para comprar um absorvente dela, tem que pedir para a mãe. Ah, mas acha que é normal se relacionar. Não é, pode ter certeza, não é. Agora, muitos meninos, eles não têm a mínima responsabilidade de homem, mas eles apenas querem se divertir no relacionamento. E sabe de quem é culpa na maioria das vezes?
É claro, sim, dos pais que não educam de forma correta, que não ensinam de forma correta, mas a culpa na maioria das vezes também é das meninas, porque elas dão esse privilégio para eles. Convenhamos, antigamente como funcionava? Tem que falar com cuidado aqui, tem criança, né? A vida íntima, né? Ou enfim, sós, ou virar o zoinho, sabe o que é, né? Era um prêmio que você conseguia depois de noivado, depois do casamento, depois de muito trabalho. Daí então você recebia o prêmio, aleluias. Sabe por que hoje em dia muitos meninos não querem casar? É porque eles ganham o prêmio antes. As meninas se entregam de bandeja. Ora, se o objetivo existencial da vida dele é ela ter um relacionamento íntimo, ele já conseguiu? Para que casar? É aquela velha historinha, olha, eu tenho leite, para que eu vou criar vaca? Besteira. A culpa é muito das mulheres também, pode ter certeza. Você que é pai, e você tem uma filha menina, eu vou falar para você a hora certa de você entregar a sua filha para um homem. Sabe qual a hora certa? Quando esse homem tiver responsabilidade o suficiente para liderar a sua filha espiritualmente. Para ser, de fato, o cabeça espiritual na casa dele. Quando ele tiver maturidade o suficiente na Escritura para saber que o marido deve, se necessário for, morrer pela esposa. A Bíblia não diz que o homem tem que morrer pelos filhos. Hoje em dia nós dizemos, ai, amor de mãe. É uma benção, amor de mãe. Eu morreria pelo meu filho. Joia. Mas a Bíblia diz que o homem, se necessário for, ele não deve morrer nem pelos filhos, mas pela esposa. Ele precisa ser alguém íntegro, responsável, maduro. Ele precisa estar disposto a entregar a vida dele pela vida da sua filha. Se ele não tem essa disposição, feche a porta na cara dele. Não é a pessoa certa para sua filha casar. E é óbvio, se o seu filho quiser casar, ele também tem que ter essa predisposição. De saber que, eu gosto daquele ato simbólico, quando o pai chega, entrega a filha no altar, coisa mais linda. De fato, aquilo ali representa algo, olha, a partir de agora, a responsabilidade espiritual, financeira, psicológica, agora é do marido, não mais do pai. Se o seu filho quer casar, ele precisa ter essa responsabilidade primeiro. Do contrário, não é a hora. É isso que nós lemos aqui. Maria estava desposada. O verbo desposado aqui é menesteu, que significa estar compromissada para casar. Por isso eu desafio você. Procure na Escritura. O termo namoro você não vai achar, óbvio que não. É moderno. Procure, então, o conteúdo, o significado. Você também não vai achar, de forma alguma. Você pode procurar Gênesis, Êxodo, Levítico. Você não vai achar a palavra namoro, muito menos o conceito. Porque é algo que a Bíblia não relata em hipótese alguma. Infelizmente, a igreja, hoje em dia, ela tem sido influenciada demais pela cultura moderna. Hoje em dia, a interpretação que as pessoas fazem do texto bíblico não é com base no que a Escritura diz, mas é com base na modernidade. Eles pegam o óculos da modernidade e vão para a Escritura com esse óculos. E é óbvio, eles vão chegar à verdade distorcida. Não é assim que nós devemos fazer. Nós devemos deixar a Bíblia explicar a própria Bíblia. Não é assim como as igrejas interpretam a questão de roupa? Qual é a roupa correta? Depende do calor. Quanto mais calor, pode encurtar um pouquinho, mas não tem problema não. Decotão aparecendo metade dos seios, não tem problema. Roupa íntima aparecendo, não tem problema. Quem disse que não? Óbvio que tem. As famílias hoje são guiadas com base no quê? É com base no princípio da palavra de Deus? Ou é com base no encontro da Fátima Bernardes? Onde tudo pode. Onde existem famílias alternativas, né? 2 pais, 2 mães, não tem problema algum, não tem problema nenhum. Relacionamento também. As igrejas hoje em dia têm se desvirtuado e têm interpretado a questão do relacionamento de acordo com a cultura e não de acordo com a palavra santa do nosso Senhor. Eu sei que alguns dizem assim, aqui na igreja nós temos namoro santo. O próprio termo já é terrível, porque namoro já vem carregado de algo ruim. Existe idolatria bíblica? Não existe. Então não tem como você falar, namoro santo. Eu vou mostrar para você qual é a origem desse namoro moderno que tem entrado nas igrejas. Põe ele, por favor. Tem um filho demônio, quer dizer, um homem, chamado Alfred Kinsey, 1953, olha o que foi escrito. Defendeu, com sua investigação, que todos os comportamentos sexuais se consideravam desviantes, eram normais. Fala de novo.
defendeu com sua investigação que todos os comportamentos sexuais que se consideravam desviantes eram normais, e, em particular, que o comportamento exclusivamente heterossexual era anormal e fruto de inibições culturais e condicionamentos. Você já consegue ver aqui a total inversão de valores. Todo tipo de relacionamento que não fosse o heterossexual, para ele era normal. A anormalidade era o homem e mulher. Você sabe que isso influencia muito nós até hoje. Se você duvida, é só você ver esses esquerdopatas loucos da cabeça tentando implementar ideologia de gênero nas escolas. De que a criança nasce criança. Nas crianças. Depois ela decide. Tanto é que a ministra Damares foi só falar, menino veste azul, menino veste rosa. Mas, meu Deus do céu, deu um pior que só vendo. Porque eles não entendem. Esquerdista é o troço difícil de pôr na cabeça deles. Você tem que explicar, você tem que desenhar, depois tem que desenhar a explicação e explicar o desenho. Senão não entende. Existem um tipo de gênero para esses loucos que chama pansexual. O que é isso? É a pessoa que pode se relacionar com tudo e com todos. Literalmente. Tudo e todos. Eu vi uma reportagem da ministra Damares dizendo que um cara estava compromissado com uma árvore. Ia casar com a árvore. Um outro já tinha casado com a bicicleta. Você dá risada, mas é verdade. Pastor, qual a implicação disso? Ora, se para ele pode casar com uma árvore, pode casar com uma bicicleta, não tem problema um homem de 40 anos pegar o seu bebezinho de 2, seja menino ou menina. Alfred Kinsey foi um desses que trouxe essa ideologia que nós vemos hoje, tão difundida pelos esquerdistas, pelos comunistas. Depois ele ainda diz assim, defendia que a sociedade... e outra coisa, esse homem, ele fez experiências sexuais com bebês. Ele disse que bebês têm orgasmo. Você pergunta, como que ele fez essa experiência? Ora, pegando as criancinhas. Defendia que a sociedade tinha adotado alguns princípios judaico-cristãos de natureza paranoica. Você sabe, princípios judaicos cristãos, está falando da Bíblia. Ele diz que você pautar a sua vida na Escritura é paranoia. Você pautar a sua família, a sua existência, os relacionamentos na Escritura é coisa de louco. Defendia que a sociedade tinha adaptado alguns princípios judaico-cristãos de natureza paranoica e falsária. Esperava utilizar as suas investigações com base científica para mudar os valores morais tradicionais da sociedade. Não é isso que nós vemos hoje? Hoje em dia é normal. O rapazinho namora a menininha e depois namora o menininho. Já vem lá de trás. O movimento hippie, em 1960, foi um comportamento coletivo contra a cultura. Contra qual cultura? Ora, contra a cultura cristã. Esse era o movimento hippie. Lembra do slogan do movimento hippie? Faça amor, não faça guerra. Ou seja, sexo sem compromisso, à vontade. Assim foi também o Woodstock, em 69, sexo, drogas and rock and roll. Esse era o lema. Ou seja, não precisa se compromissar de forma séria para depois, então, chegar ao prêmio de casar. Não, fique à vontade. Sexo sem compromisso. E como que a igreja cristã tem tratado com isso? Ela não tem sido radical e militado a favor da Escritura. Sabe o que ela tem feito? Ela tem pegado esse relacionamento, esse namoro mundano, tem dado um tapinha gospel ali, dá uma ajeitadinha, puxa aqui, estica ali, aperta para cá, e traz para dentro da igreja. Eu não sei quanto a você, mas nem que eu force a minha mente a imaginar, eu não consigo imaginar José e Maria nos agarros. Você consegue imaginar? José e Maria, mão para tudo que é lado, antes de casar. Você consegue imaginar um negócio desse? Pastor está falando da Santa Maria. Você consegue imaginar? Com exceção, se assiste a Record, você consegue imaginar, porque isso passa. Seja um pedacinho que eu coloquei lá, está lá, Maria lascando um beijo de José antes de casar. Eu falei, Jesus, esse povo é perdido mesmo, não é crente não, cara. Mas do contrário, você consegue imaginar? José e Maria no escurinho do cinema, chupando drops de anis. Não consegue. Consegue imaginar José juntando as nádegas de Maria? Não dá, né? Você percebeu como que esse mundanismo tem entrado nas igrejas? É por isso que nós não chamamos de namoro, nós chamamos de corte, mas você chama do jeito que você quiser. Nós chamamos de corte. O que é corte? É um relacionamento que visa a santidade. É um compromisso para casar sem beijos, sem amassos,
com oração e confirmação de Deus, para que então você desfrute do melhor de Deus depois do casamento. Porque é isso que nós vemos aqui na Escritura. Que convenhamos, meu irmão, o homem por si só ele é um barril de pólvora. Daí você traz uma fogueira, 16 anos, bonita, de uma menina, para colocar do lado do barril de pólvora, você acha que vai dar no quê? Vai explodir o negócio, pode ter certeza que vai. Porque beijos esquentam até explodir na hora do relacionamento íntimo. Esse é o padrão. O beijo ele não é uma finalidade, mas ele é apenas um complemento, um meio de se chegar a algo maior. Pastor, mas eu sou santo. Paulo dizia que ele não era. Paulo dizia que ele era o pior dos pecadores. Talvez você ache que você é melhor, pode ter certeza, eu e você não somos. Mas, se você discordar de mim, como eu disse, não tem problema. Eu só desafio você a me dar um argumento bíblico, apenas um, a favor do namoro moderno. Se você me der um argumento, eu paro de pregar. E nunca mais toco nesse assunto. Você não vai achar. Você não vai dar um argumento bíblico. Você pode usar o argumento ad hominem. O que é o argumento ad hominem? É quando você não consegue desconstruir o argumento e você começa a desconstruir o argumentador. Isso aí você pode fazer. Você pode começar a falar de mim. Ah, pastor, mas você veio para a igreja e eu já tinha filho. É verdade. Conheci a Deus depois disso. Você pode citar um monte de falha minha. Mas eu quero que você destrua esse argumento. Não tem como. Porque não tem. Esperar que o rapaz apaixonado pela mocinha, também apaixonado por ele, os dois na flor da idade, tudo em cima, né? Quando é novinho, tudo durinho, tudo em fio. Encostadinho ali, cintura na cintura, peito no peito, boca na boca. É esperar que não aconteça nada, meu irmão, é acreditar em mula sem cabeça. Pode ter certeza. Porque se tem um rapaz, imagina aí, 16, 17 anos, o hormônio saindo pro nariz até. Se ele está lá, com a namoradinha dele da mesma idade, e não tem umas reações involuntárias, sabe o que é, né? E não tem lá umas reações involuntárias, das duas uma, ou esse cara é anjo, ou esse cara... Tem que tomar cuidado com a palavra, né? Ah não, o Bolsonaro foi eleito já, ou é viado. Agora pode falar. Das duas uma. Ou é anjo, ou é baitola que não gosta de mulher. Porque é normal. Normal. Então, por que você acha que nos casamentos se dizia assim, pode beijar a noiva? Lembra dessa frase? Hoje em dia a gente faz só por ritual, infelizmente. Por que você acha e fala, pode beijar a noiva? Porque antes não tinha beijado, meu Deus do céu. É claro que é por conta disso. Eu lembro do primeiro casamento que eu fui, meu irmão, de alguém que se relacionou assim de verdade. Falei, puxa vida, que choradeira que eu fiquei. Eu lembro que o cara, ele ficou noivo, ele ficou na corte 6 meses, só dando a mão, só indo em lugar público. Depois ficou noivo mais 6 meses. Foi legal que na hora do noivado, né, acabou lá, o pastor, eu abençoo o noivado de vocês, pode abraçar a noiva. Deu um abraço. Meu irmão, eu lembro no dia do casamento, na hora que o pastor falou, pode beijar a noiva. Deus do céu, pensa naquele desentupidor, quando sai tudo lá, diz, rapaz, vai sugar até o rim da menina, para! Depois vai ter tempo. Mas eu confesso que eu virei de canto assim, mas a lágrima que escorri, falei, nossa, que negócio da hora. É assim que tem que ser. Eu não tive essa oportunidade, infelizmente. Puxa, mas eu oro para que meus filhos tenham, e que eles sigam isso aqui, que eu acredito que é correto. Agora, tem alguns falsos pastores que, contra esse argumento, eles vêm com coisas idiotas, dizendo o seguinte, eu vou até citar o nome, Lucinho Batista, o pastor, Church, cabelinho arrepiado, do gel lá, vocês conhecem ele. Olha o argumento dele. É idiotice falar para os jovens que não pode beijar. Eles vão acabar beijando. Olha o argumento dele. O que adianta falar para os jovens? Eles vão acabar beijando, então não adianta falar. Ora, se nós partimos desse pressuposto, não adianta falar porque eles vão fazer, então vamos fazer o seguinte, para que pregar de adultério? Né? O povo vai adulterar mesmo. Ora, para que pregar que tem que ser fiel? O povo vai ser infiel. Para que pregar que, olha, você tem que lutar contra o pecado? O povo vai pecar. Idiota esse argumento. Totalmente idiota. É muito difícil, eu sei, você pode pensar assim, pastor, se relacionar sem beijo hoje em dia é muito difícil. Eu garanto para você que existe algo muito mais difícil. Sabe o quê? Se relacionar beijando.
Se você é crente de verdade, se você ama Deus de verdade, pode ter certeza, é muito difícil. Eu falo para você o tanto de pessoas que eu já conversei, dizendo, pastor, eu acho que eu não sou crente. Eu falei, por que, criatura? Eu estava lá com meu namorado e, de repente, algo que não estava no meu controle começou a se mover. Entendeu, né? Eu falei, aleluias. O irmãozinho chorando na minha frente. Pastor, eu estou angustiado. Eu falei, irmão, sinal que você não é baitola, não. Graças a Deus. É muito mais difícil, pode ter certeza. Primeiro princípio. Namoro te dá um direito que você não tem. Como assim, pastor? 1 Coríntios, capítulo 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Olha o que Paulo diz. A namorada não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o namorado. E também, semelhantemente, o namorado não tem poder sobre o próprio corpo, e sim a namorada. É isso aí que diz? Não é, né? Puxa vida. A mulher, esposa, não tem. Aqui, Paulo, capítulo 7 de Coríntios, ele está falando sobre relacionamento conjugal, relacionamento íntimo. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Por isso que você que é homem, põe isso aqui lá na cabeceira da cama lá. Se a mulher não quiser, o corpo seu é meu, hein? A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Esse é o padrão da Escritura. Você pode pensar assim, pastor, o senhor está forçando a interpretação. Tá bom. Me dê um contra-argumento bíblico, mostrando que eu estou errado. Consegue? Pensa aí. Leia a Escritura. Me dá um princípio bíblico a favor do beijo, dos esfregas antes do casamento. Você não vê. Leia o livro de Cantares. É um livro maravilhoso. Olha a frase de Cantares. Beija-me com teus beijos, minha amada. Oh, Jesus amado. É bom demais. Leva-me depressa para o quarto. Aleluia. O cara, ele vai elogiar a mulher. E ali o relacionamento de Cantares é de marido e esposa. Não são namorados, marido e esposa. Olha o chaveco do cara. Meu irmão, o cara era bom de chaveco, né? Salomão é maravilhoso. Ele diz assim, olha, os teus 2 seios são como 2 crias gêmeas das éguas de Faraó. Hoje você fala, isso aí não cola muito bem, né? Panela voa na sua cabeça, talvez. Compara, sei lá, com a Ferrari, alguma coisa assim, que é melhor, né? É que, querendo ou não, era o que ele tinha de boa comparação na época. Mas ali, é relacionamento entre marido e mulher. É assim que funciona na Escritura. Olha, eu detesto falar dos exemplos da minha casa, mas tem horas que não tem como. Eu lembro uma vez, meu filho mais velho, ele tinha 9 anos. E nós estávamos em um aniversário, e uma menininha de 9 anos, igual ele, mas perto de todo mundo, mas fez uma pergunta que na hora eu pus a mão no rosto e falei, Deus, me livra da vergonha. Olha que a menininha diabrada perguntou pro meu filho, perto de um monte de gente. Cauã, com quantos anos seu pai vai deixar você namorar? Ai, meu Deus do céu, sabe como a perna treme? Ai, meu Deus, não faz pergunta pro menino, não. Eu me senti aquele professor que ensina. Falei, agora vai fazer a prova. Espero que você passe. Que vergonha. Vai envergonhar o seu pai, não. 9 anos. Meu filho disse assim, a gente que é crente, a gente não namora para casar. A gente casa para namorar. Na hora, meu filho, chupa essa manga. Isso eu não falei, não, mas pensei. Mas esse é o padrão. O cristão, ele não namora para casar. É o contrário. Ele casa para depois desfrutar do namoro. A Bíblia dá o exemplo de Isaac fazendo carícias em sua esposa. Põe, por favor. Gênesis capítulo 26, versículo 8 e 9. Olha que interessante. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava Rebeca. Pastor, o que essa acariciava? E os dois pareciam uma só carne? Acariciava Rebeca, a sua mulher. Aqui, lembra? Isaac, frouxo, igual seu pai, Abraão. Lembra quando Abraão disse assim para sua esposa? Olha, a gente vai para tal lugar, mas não fala que você é minha esposa, não. Por quê? Você é bonita demais. O pessoal vai querer pegar você e vai me matar. Então fala que você é minha irmã. Que daí pelo menos o máximo que pode acontecer é levar você, eu fico vivo. Não, você com um homem desse aí, para quê, né? Abraão fez isso. E o filho dele fez a mesma coisa. Não adianta, o filho é xerox do pai, é terrível. Abimeleque, olhando a janela, viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque, depois de Isaac ter falado a mesma coisa para ela, né? Fala, você é minha irmã. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse, é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã?
Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia para que eu não morra por causa dela. Oh, macho, não é alfa de jeito nenhum esse, hein? Frouxo. Por que você falou que a sua irmã? Ah, porque eu ia morrer, então pode pegar a esposa, não tem problema não. Foi isso que Isaque fez. O verbo aqui, acariciava, é tishak, que significa divertir-se, brincar, fazer cosca, rir. Ou seja, qual que é o tipo de carinho que ele estava fazendo à esposa? Fazendo cosquinha nela. Ah, tchucu-tchucu do amor aqui, meu. Era mais ou menos isso. Tchucu-tchucu do papai. Era isso que Isaque está fazendo para ela. E com base nessas carícias, olha o que Abimeleque disse. É sua esposa. Porque ninguém faz isso com alguém que não seja esposa. Duro, né? Mas é isso. Segundo, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que praticar imoralidade peca contra o próprio corpo. Fugir da impureza. Paulo, em 2 Timóteo 2, 22, ele diz assim: foge das paixões da mocidade. Olha o mandamento, olha o conselho. Foge das paixões da mocidade. O que as pessoas fazem hoje? Corre para as paixões da mocidade. E os pais incentivam, é isso mesmo, pega, filho, deu mole, pega. Não é assim? Alguns aconselham assim: olha, controle as suas paixões, controle os seus desejos. A Escritura não diz isso. A Escritura diz: se o teu olho te faz pecar, arranca. Corta. Lembra o exemplo de José do Egito? A moça todo dia querendo se deitar com ele. O que ele fez? Eu sou crente, sou homem de Deus, pode ficar pelado, fazer o quadradinho de 8 aí. Aqui é unção pura. Foi isso que ele fez? Não, cascou fora. Falei, o quê? Não vou brincar com esse negócio não. Por quê? Quem não gostava de mulher, muito pelo contrário. Rapaz, eu gostava, viu? E longe da família, longe de todo mundo. Vamos embora. Uma vez, um casal de jovens veio pedir um conselho para Paul Washer sobre o relacionamento, porque eles estavam tendo dificuldade namorando. E o Paul Washer disse assim para ele: olha, o que o teu pastor disse a respeito disso? Ah, o meu pastor disse que a gente precisa orar mais, que a gente precisa ler mais a Bíblia, que a gente precisa lutar contra essa tentação, porque essa época é muito difícil. Olha a resposta dele: o seu pastor é um tolo, não sabe nada das coisas espirituais. Sai de lá. E ele disse assim para aquele casal, para aquele rapaz: você é mais espiritual do que eu. O rapaz disse: não, pastor, claro que não. Paul Washer, para quem não sabe, ele, além de ser um grande pregador, ele foi missionário no Peru, em vários lugares, inclusive já quase morreu levando o evangelho para todo que é lugar. Aí, põe na internet quando tiver oportunidade, Paul Washer. E ele disse para esse jovem: você é mais espiritual que eu. Ele disse: não, pastor, de forma alguma, não tem como. Ele disse: claro que é, sabe por quê? Você faz coisas que eu jamais faria. Você é mais espiritual do que eu. Eu tenho 45 anos, ele tinha na época. Eu tenho 45 anos. E eu jamais teria a coragem de ficar a sós com uma irmã solteira. Jamais. E eu não tenho os hormônios que você tem, de 20 anos. Por isso que eu digo: você é mais espiritual que eu. Ou seja, qual que é a moral da história? Jamais, meu irmão. Jamais, em hipótese alguma, fique a sós com uma mulher. A não ser que seja sua avó, sua mãe, sua irmã, ou uma prima muito, 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 muito feia. Do contrário, não fique. Não fique. Pastor, o senhor não confia no meu filho? Não, óbvio que não. Não confio no meu. Não confia em mim, meu Deus do céu. Pastor, meu filho é santo. Ele pode ter o coração de querer agradar a Deus. Você pode sim confiar nele. O que você não pode confiar na carne dele. Porque não adianta, a carne quer fazer as coisas erradas, você sabe. Não adianta ficar junto, percebeu que a mão parece que fica possessa às vezes? Você põe a mão na cintura, começa a rodar o negócio, parece que tem vida própria o negócio. Assim é o ser humano. A corte fala de submissão, por quê? Submissão à vontade de Deus. Saber que pessoas são imaturas, principalmente jovens, então precisam que adultos os guiem. E para encerrar, terceiro, a bênção de ser solteiro. Não vejo a hora de casar. Daí depois que casa, ai, como que era bom ser solteiro. Ai, que saudade daquele tempo. Ai, que não adianta, meu irmão, você casou, vai ter coisas que você nunca mais vai poder fazer na sua vida. É assim que funciona. Os irmãos às vezes me chamam: pastor, vamos assistir filme, não sei na onde. Eu falei: que filme? Não, a gente vai assistir 3. Você é louco da cabeça. 3 em seguida? Falei: que hora que vai terminar esse negócio? Ah, pastor, sei lá, umas 4, 5 horas. Mas nunca que eu vou.
Eu chego em casa, as roupas estão tudo pro lado de fora. Eu sou casado agora, não posso ver essas coisas, mas não. Eu tenho que ir lá, cheque posição amor, estou lotando já. Você não pode fazer as coisas, vai virar a noite na casa do irmão, jogando videogame, essas coisas, não dá. É por isso que você tem que aproveitar cada fase. Se é solteiro, meu, aproveita. Aproveita. Você casou, esquece a época de solteiro. É isso que Paulo diz. Esquecendo das coisas de menino. Agora, você é casado, responsabilidade. Mas, para encerrar, existem algumas formas de como destruir os filhos. Você pensa assim, pastor, uma forma como destruir o filho é dar um tiro na cabeça dele. Eu vou dar para você uma estratégia mais potente. Não dê uma arma. Dê uma namorada. Dê um namorado. Pode ter certeza, você vai destruí-lo completamente. Completamente. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo o seguinte, olha, eu oro todos os dias para que minhas filhas não se apaixonem. Por que será, né? Não, porque essa paixão é um negócio terrível, terrivelmente gostoso. Claro, como se pode. É um negócio, você esquece tudo, meu Deus. Sua mãe, seu pai ensinou você a vida inteira. Meu irmão, você apaixonou. Acabou, pai e mãe. Ai, meu Deus. Eu lembro minha esposa quando era apaixonada por causa de mim. Meu Deus. Vamos falar que ela não está aqui, né? Eu falo pra você que minha sogra falava. De cada 10 palavras, 11 era. Ai, Rafael. Ai, Rafael. Às vezes, depois não conto para ela que eu falei isso aqui não, hein? Vai ficar brava. Às vezes eu levava ela na rodoviária para ir embora. Eu morava em Aparecida, em Guará, né? Eu de bicicletinha, levava ela para a rodoviária. Ela pegava o ônibus e ia. Daqui a pouco olhava o ônibus, parava, noite que não era nem ponto. Daqui a pouco descia uma morena, chorando, os cabelos esvoaçantes, vindo, correndo. Eu não consigo ficar longe de ti. Falei, aleluia. Vem pra cá. É nóis. Quando você é apaixonado, o negócio é louco, cara. Uma vez a irmã disse assim, meu pastor, sua esposa orou para mim, eu senti um negócio quente. Eu sinto até hoje, faz 18 anos que eu estou com ela. Ela pegou, esquenta tudo. O negócio é forte. É por isso que temos um momento correto. Cantares, capítulo 8, versículo 4, diz assim, conjuro-vos, ó filhas de Sião, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Como? Não acordeis e nem desperteis o amor, até que este o queira, ou seja, até o momento correto. Portanto, para encerrar, você pode pensar assim, pastor, eu posso namorar e ser membro da igreja? Depende. Se para você namorar, você quer dizer, olha, eu vou beijar normal e só não vou ter relação íntima. Você pode ser membro, não tem problema não. Você não vai poder, é claro, cantar, ficar com as crianças, participar de algumas coisas de forma efetiva, tocar algum instrumento, isso não vai poder. Agora, se você dizer assim, pastor, mas eu quero namorar, mas aquele X tudo completo, né? Você não é bem-vindo. Não é. Porque isso é algo sério. É algo sério. Nós acreditamos que, de fato, esse é o padrão da Escritura. Nós acreditamos que o padrão da Escritura é o melhor para os seus filhos e filhas. E se você decidir seguir esse caminho e se relacionar como a maioria das pessoas se relacionam hoje, inclusive dentro das igrejas, com beijos, amassos e abraços, você é bem-vindo do mesmo jeito. Só que você pode ter certeza, você vai ter uma vida bem mais difícil. Bem mais difícil. Você vai ter uma vida bem mais sofrida. Como eu disse, você pode pensar assim, pastor, fazer a corte é muito difícil. Não, para quem ama Deus de verdade, namorar é terrível. Sabendo que nós temos os nossos instintos naturais, e mesmo assim você querer ir por esse caminho, vai ser mais sofrido. Eu falo para você que eu já conversei com tanto de gente, angustiado, triste, por quê? Ora, porque é mais tentado, é mais difícil, você fica com mais dúvida. Um pastor amigo meu, ele andou pelos dois caminhos. Ele namorou quando era crente, e depois ele fez a corte com a esposa dele. Namoro foi sofrido, ele disse, demais. Tinha hora que ele tinha que sair de perto da namorada e deixa eu ir para lá respirar, porque isso não dá. A corte foi bem mais suave, pode ter certeza. Como eu disse, é um preço para se andar com Deus, é um preço caro, mas é um preço bem menor do que você andar em desobediência com a palavra de Deus, pode ter certeza. Por isso, nosso desafio para você que não é casado, seja jovem, adolescente ou até adulto,
é você fazer como Daniel fez em Daniel 1,18. Ele diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Lembra, Daniel estava na Babilônia, lá no centro de Satanás, ou seja, no Brasil, mais ou menos algo parecido com isso. Então, ele tinha tudo aquilo, aquelas finas iguarias do rei demoníaco lá. Diz a Escritura que Daniel resolveu firmemente não se contaminar com aquelas coisas. Teve um posicionamento, dizendo: não vou, eu vou agradar o meu Senhor. Pode ter certeza, é assim que eu e você glorificamos a Deus. É assim que eu e você mostramos que de fato nós amamos a Deus e queremos segui-lo. Como eu falei, você tem esses dois caminhos. Eu de fato, de todo o coração, oro para que você siga o caminho melhor. Não é caminho bom e caminho ruim, é caminho sofrido e caminho mais sofrido. Mas se você seguir a palavra do Senhor, pode ter certeza, o Senhor nos guardará, nos guiará em toda a santidade, nos livrando do mal, do pecado.